E falar sobre mixagem, a gente tem que falar sobre diversas coisas, né? Mixar é o ato da gente juntar, né? Mixar vem de misturar. Então é o ato da gente juntar duas músicas. Basicamente o DJ, na sua atividade padrão, ele faz isso. Seleciona uma música, mixa com outra música, e assim ele vai fazendo, alternando, para fazer uma sequência, né? E dar ao público que está na pista a sensação de continuidade, né? A música nunca para. Você vai entrelaçando uma música na outra. Não necessariamente sempre você está fazendo mixagens, às vezes você está fazendo uma transição. Eu gosto muito de definir esse tema, né? Mixagem e transição. Muita gente fala transição para mixagem e muita gente usa mixagem para transição. Mas isso é uma definição minha, tá, galera? Eu acho que a mixagem é quando você, de fato, coloca duas músicas tocando no mesmo BPM e faz ali uma transição de uma para outra, tá? Apesar de eu ter usado o termo transição, isso eu considero uma mixagem. O que eu considero uma transição? Quando você usa um corte, quando você aplica um efeito e muda para uma outra música, né? Não necessariamente usando o casamento de BPMs, né? O beat matching. Então, isso eu considero uma transição. Mas também, como eu falei, isso é uma definição minha, que eu gosto de usar. Eu uso dessa forma, eu aplico dessa forma, tá? Nada contra quem fala transição para o casamento de BPM, enfim, né? Ou vou virar uma música, enfim, a gente tem vários termos que cada um vai usar, como aprendeu ou como acha melhor. Isso aí é muito particular, muito de cada um. Que eu sempre falo a forma como eu uso, né? E não necessariamente a forma que eu uso é a forma, vamos dizer assim, a certa ou a regra. Não tem regra, né? A regra é como você aprendeu, como você se sente melhor em usar o termo, enfim. Então eu gosto de definir essas duas coisas, né? A mixagem é quando você de fato faz um casamento de BPM e consegue fazer a junção entre duas músicas. E a transição é quando você usa alguma outra técnica que não seja uma mixagem de fato, né? Aqui no canal, inclusive, eu tenho alguns vídeos onde eu falo sobre técnicas de transição de músicas com BPM diferente. Então são técnicas que você vai utilizar efeitos, né? E às vezes você nem utiliza efeito, às vezes você usa um ponto específico da música para você poder sair de um BPM mais alto e ir para um BPM mais baixo, ou vice-versa, né? Então, falando em mixagem, que é o fato aí de você juntar as duas músicas com um beat matching, né, com o casamento de BPM, casamento de tempo, o que a gente tem visto aí ao longo do tempo é que as pessoas são muito preguiçosas em função do uso do sync, né? E eu não sou contra o uso do sync em momento algum. Como eu sempre falo para os meus alunos, e eles estão aí, muitos deles no chat, eles podem confirmar para vocês, eu sou contra a dependência do sync, né? Muita gente usa o argumento de que se o sync está ali, ele é para ser usado, né? É verdade? Sim, é verdade. Até certo ponto ele está ali. Não necessariamente é para ser usado, mas ele pode ser usado, né? O que não pode é o DJ depender do sync, né? Ficar refém do sync, né? E aí, quando a gente fala de sync, a gente tem que falar de grid, né? O DJ hoje em dia ele tem que ser tão bom de grid quanto de ajustes de tempo de música, de beat matching. Porque se você é um cara que depende do sync, o mínimo que você tem que fazer é ajustar o grid de todas as suas músicas, para que você não passe vergonha, né? E é justamente por isso que eu resolvi fazer esse conteúdo de hoje aqui, né? Todo DJ precisa saber disso, né? Então você precisa saber que o uso do sync ele é interessante, principalmente para determinadas coisas que você vai fazer, como performance, né? Enfim, tem inúmeras coisas que você vai usar que o sync vai te ajudar bastante. Agora, você não pode ficar dependente do sync.